parte importante aqui que nós temos em ortografia e gramática é um recurso chamado contar palavras. Vamos ampliar bastante porque ele está bem pequenininho aqui, ó. Clica na guia revisão e escolhe um recurso chamado contar palavras. Esse ABC aqui com 1, 2, 3, ó. Contar palavras. Esse recurso mostra as estatísticas do documento, quantidade de palavras, de páginas, parágrafos. Se tu tiver um texto selecionado, clicar em contar palavras mostra as estatísticas do texto selecionado. Se tu não tiver um texto selecionado, clicar em contar palavras exibe as estatísticas de todo o documento. Vamos experimentar isso na prática então, digitando aqui no meu documento várias palavras. Então vamos digitar aqui, ó, concursos, e vamos digitar um monte de texto desconexo assim, só para testar. Vamos copiar e colar, e agora eu tenho muito texto aqui no meu documento, ó. Eu digitei várias páginas de texto. Quando eu clicar no recurso chamado contar palavras, esse que tu está vendo super ampliado aí na tela, vamos clicar agora, ele vai exibir uma caixa de diálogo mostrando as estatísticas do documento. Se tu não tiver texto selecionado, ele mostra as estatísticas de todo o documento, como, por exemplo, a quantidade de páginas, de palavras, de caracteres sem espaço, de caracteres com espaço, de parágrafos e de linhas. Mas percebe que ele me mostrou as estatísticas de todo o documento porque eu não tinha um texto selecionado. Se agora eu selecionar um texto e clicar na opção contar palavras, ele vai exibir as estatísticas desse texto selecionado. Acompanha comigo. Selecionei um texto e vou clicar lá, ó, em contar palavras. E agora ele me mostra as estatísticas só desse texto selecionado. Isso é muito importante. O recurso contar palavras aí da nossa guia revisão exibe estatísticas do documento e tu tem que entrar na prova sabendo quais são essas estatísticas. Páginas, palavras, caracteres com ou sem espaço, parágrafos e linhas. E lembrar que se tu não tem texto selecionado, ele exibe as estatísticas para todo o documento. Agora, se tu tiver um texto selecionado, ele vai exibir as estatísticas desse texto selecionado através desse nosso recurso chamado contar palavras, aí da nossa guia revisão do Word 2007. Vamos lá, o que mais nós temos? Bem, nós podemos também aqui definir o idioma que vai ser usado para o processo de verificação ortográfica e gramatical. Então nós temos aqui um botão chamado definir idioma, que o usuário pode escolher. Quando tu clica nesse botão chamado definir idioma, eu fiz agora, ele permite que tu escolha que tipo de idioma tu deseja para o processo de verificação ortográfica e gramatical. E tu pode, no mesmo documento, usar mais de um idioma. Isso porque tu pode digitar uma parte do documento, por exemplo, em português, e realizar a verificação ortográfica e gramatical de acordo com esse idioma. E uma outra parte do documento, tu poderia digitar em inglês e realizar a verificação ortográfica e gramatical de acordo com esse outro idioma inglês. Então nós podemos também definir aí diferentes padrões de idioma para verificação ortográfica e gramatical no mesmo documento. Tanto a história da definição do idioma, como também o contar palavras, o usuário pode acessar, se quiser, pela barra de status, que é a barra mais inferior da janela do Word. Observa comigo como isso é fato. Quer ver? Ó? Vou ampliar aqui bastante para vocês enxergarem bem. Observa, a contagem de palavras eu encontro lá dentro da barra de status e também encontro a definição do idioma na própria barra de status. Esse símbolo que vocês estão enxergando aqui na barra de status se refere a que existe algum tipo de verificação ortográfica e gramatical que deve ser feita. Porque se não tivesse nenhum possível erro de ortografia e gramática, aqui apareceria um livro com sinal de visto. Quando aparece na barra de status esse indicativo, um livro com xizinho, isso quer dizer que existe no mínimo uma ou mais ocorrências onde há necessidade de realizar a verificação ortográfica e gramatical. E aqui tu também vai observar que tu pode definir o idioma, porque quando tu clica nessa opção, ele também pode exibir a caixa de diálogo que te permite, então, observa comigo aqui ampliado, alterar o idioma para o processo de verificação ortográfica e gramatical. Tudo isso nós encontramos, como eu disse, dentro da guia revisão.